Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Vai começar a Copa do Mundo, hein? Nessa sexta já tem jogo e já no sábado tem Brasil. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, estamos muito bem acompanhados hoje, não é isso? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, é mais do que isso até, né? A gente está muito bem acompanhado, sei lá, Guilherme, quando a gente consegue trazer o seu bonequinho, por exemplo, né, o seu Funko. Hoje a gente está acompanhado de um astro, né? Um craque da seleção brasileira, o Tim Soares. Tim Soares apareceu nas nossas vidas recentemente, né, Guilherme? Há um pouco tempo atrás, né, uns 2 anos ele começou a ser convocado. E hoje aqui no Café Belgrado a gente tem uma missão, né? Uma missão de apresentar um pouco mais do Tim Soares para a torcida brasileira, né? O Tim, ele vai já me corrigir se eu estiver errado, mas acho que ele não atuou no Brasil já desde, assim, a não ser pela seleção, né? Mas em equipes brasileiras desde sei lá quando, categoria de base, talvez, Tim. Então, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, falar aqui no Café Belgrado, falar das expectativas para o Mundial, falar um pouquinho da sua carreira também. Tim, muito obrigado pela sua presença e espero que o Café Belgrado seja pé quente para você, viu? Com a Sassá deu certo, a gente conquistou o AmeriCup lá. Obrigado, primeiramente, né? É uma honra estar aqui com vocês e é muito legal, né? Fazer essas conversas, né? Que todo mundo é diferente, né? Tem diferente história, então tô aqui, vai ser legal aqui essa conversa de hoje. Ô Tim, ajuda então um pouco a gente a entender a sua história, como é que você aparece no basquete. A gente começou a ouvir seu nome, tem alguns colegas que acompanham mais a fundo a NCAA e falaram assim, olha, tem um brasileiro lá bem interessante, mas no profissional mesmo, quando você vai para Israel, que é uma liga considerada forte na Europa, e começa a fazer bons números, e aí a seleção fica esperta, fica interessada. Mas o que tem antes disso? Como é que você começa no basquete? Onde que é o seu primeiro contato? Como é que você chega na NCAA? Conta um pouco pra gente. Então vou começar desde o começo, né? Começa com o pai e a mãe, né? O Rogério Soares e agora a Susan Soares, né? Se conheceram no Brasil. A minha mãe estava jogando em alguns times e meu pai estava trabalhando já com Atletas em Ação. E esse programa aí é o que o meu pai faz agora, hoje em dia, e eles se conheceram através disso. No fim das contas, se casaram. A minha mãe jogou na University of Texas e meu pai jogou na faculdade que meus irmãos e eu jogamos, né? Antes da Stephanie sair, a gente todos jogaram no Masters University, né? E lá depois eu nasci e eu cresci em Nova Odessa. Fica ali perto de Americana, Campinas ali. Passamos 16, eu acho que eu passei 14 anos lá e depois me mudei para. Mas em Nova Odessa, meu pai tinha um projeto numa escola chamada Alexandre Bassoura, né, onde começou tudo. E lá foi onde a gente começou a treinar. Ele estava treinando basquete na escola e era para quem quiser treinar. Era aberto para todo mundo da escola treinar. E foi lá que a gente começou a treinar. E depois fui crescendo, eu estava sempre jogando com a galera mais velha, né? Ao passar do tempo. Mas chegou na hora da gente. Na verdade, antes disso, eu joguei um pouquinho de base em Americana. Passei, acho que eu estava no sub. Nossa, faz muito tempo agora. Mas eu passei um tempo lá no sub-12, se eu não me engano. E depois disso, minha família se mudou para Recife, né? Uma cidade chamada Carpina, que fica 1 hora de Recife, né? Mas lá, os únicos times de basquete que tinha em Recife, no Nordeste, era em Recife. Só que aí a gente morava um pouco longe e meu pai não queria muito que eu saísse de casa logo cedo, né? Mas a gente sempre continuou treinando, eu, a Stephanie, a Jéssica e o Thiago. A Rebeca era um pouquinho mais nova, mas ele começou outro projeto no Nordeste, né? Que ele trabalha com... Agora mudou um pouquinho, mas antes ele fazia
projetos para ajudar as crianças a sair da rua, né? Era mais uma coisa para eles fazer, para não ficar na rua. E assim, meu pai sempre fez isso, ele ama fazer. Agora ele está focado um pouquinho mais em ajudar a igreja a crescer, né? A igreja evangélica que a gente frequenta, e ele ajuda bastante igrejas em São Paulo. E aí, quando a gente saiu para Recife, ele foi ajudar outra igreja a crescer, chama Ministério de Esportes, né? É um ministério onde a gente chega na igreja e a gente fala assim, olha, tem mais jeitos de chamar a galera para entrar na igreja, né? De falar do amor de Deus. E assim, em Recife, na cidade de Carpina, né? A gente tava lá e, assim, não tinha time. Lá no interior de Recife não tinha nada, time de basquete, né? Aí a gente fez uma quadra lá e a gente continuou treinando. E sempre, assim, pensando nos anos, acho que sempre eu, eu tinha sempre essa ideia de ir para os Estados Unidos depois de fazer o meu segundo, terceiro ano lá nos Estados Unidos com meus avós. E aí eu fiz meu junior e senior year lá, que foi os meus últimos anos de escola lá. E foi em Washington, e me graduei em 2016. E de lá eu fui para a faculdade. Então no Brasil eu não joguei muito nas bases, mas quando a gente crescendo assim, o meu pai tinha o projeto dele que a gente jogava, e também um pouquinho de americana. Então esses foi realmente os times que eu joguei no Brasil, né? Pelo que eu entendi, Guilherme, a Stephanie que fez o time jogar bola, né? Ela que é a grande culpada aí por ele ser de alto nível, né? E aí você pegou NCAA, começou a se destacar e ali você já sabia que ia ser jogador profissional? Já, pô, você é alto pra caramba, chuta, corre, não tinha como ser outra coisa, né? Então, né, assim, mudou. Eu nunca imaginei que eu ia ser jogador, né, desse nível aqui, de chegar na seleção brasileira, né? É, eu lembro, eu tava falando pro Bruno Caboclo que a primeira vez que tocou, assim, que eu pensei, eu acho que eu quero jogar basquete, foi o ano que ele foi draftado. E não sei por que esse draft eu tava assistindo, e aí ele foi draftado. Eu falei, um brasileiro de Pinheiros, né? Eu conheço Pinheiros porque meu pai jogou ele é de São Paulo, né? Então ele Sim. jogou em alguns times quando ele estava crescendo e tudo. E aí foi nesse momento assim que eu falei, vamos tentar nisso aí, né? A gente sempre jogava basquete, né? Porque minha mãe jogou, meu pai jogou, a gente só faz basquete na minha casa. A gente não consegue jogar vôlei, não consegue jogar futebol. É tudo brasileiro falso, né? Que o futebol lá não. Mas foi assim, foi nessa época que eu falei, vamos tentar um pouco mais forte, né? Porque a ideia dos meus pais era a gente jogar basquete para ganhar uma bolsa de estudos, né? E a bolsa de estudos era a mais importante, assim. E como eles não pagaram para a faculdade deles, eles falaram, não, a gente não vai pagar sua faculdade também, não, tem que se virar aí. Ô, Então, Tim, e tem outros atletas tão bem-sucedidos na universidade, porque sua irmã foi basicamente segunda escolha do draft da NBA, da WNBA, e você é um atleta que vai, depois de amanhã, jogar a Copa do Mundo de basquete. Tem outros atletas nessa universidade ou vocês são os melhores da história da universidade? Tem uma gente boa lá, tem uma galerinha que saiu se deu bem. Tem alguns profissionais, tem um cara que depois vocês podem pesquisar, chama Mike Pemberthy. É uma das razões que eu estava lá também. Meu pai jogou com ele na época dele, e ele foi técnico do Los Angeles Lakers, era um técnico. Ele fazia muita coisa com o Drew Holiday, com o Anthony Davis durante o verão. E um desses verões que eu tava lá treinando e tudo, eu comecei a pegar rebote para ele quando ele estava chutando que ele é técnico de arremesso, né? Ele metia muita bola no tempo dele e jogou com o Lakers também.
ganhou um título com eles. Então, ele é um cara que me ajudou bastante também, mas, assim, a maior pessoa que saiu de lá é a Stephanie mesmo. Ela bateu todos os recordes, né? Assim, na universidade ela tem todos os recordes que existem, assim. Ah, mas também ela é de outro mundo, né? Eu não sei. Mas, não, a Stephanie, ela foi muito bem e, assim, ela com certeza poderia ter ido para outro lugar, né, maior e tudo, mas para fazer o que ela fez, ela realmente é uma jogadora de basquete, né? Porque você fala, né? Ela se dá bem em qualquer nível que ela vai, ela se dá bem, então. E foi isso que meus pais falaram pra gente, né? No final do dia, se você jogar, os caras vão te achar, né? A minha mãe gosta de falar que a história dela também, a escola que eu frequentei lá, ela também era bem pequenininha, é uma escola de futebol americano, não tem basquete assim, mas ela jogou muito bem, jogou forte, jogou com raça. E aí ela foi escolhida e foi lá para a University of Texas, né? Que no tempo dela era a melhor escola de basquete. Ela lá em Stanford, mas ela tinha todas as opções de ir, né? Então, assim, para mim, indo lá na NAIA, né? Que foi o próximo passo da história aí, eu fui para o Masters University. A decisão minha foi meio que eu não tinha, eu não recebi proposta para ir para UCLA, USC, Kentucky, time grande assim. Então, para mim, eu tinha muita galera, muita gente em volta do programa de basquete lá no Masters que se deu bem, que estava lá para me ajudar. E para mim eu tava mais confortável lá, né? Porque foi lá que meu pai jogou lá, então ele conhece bastante gente lá. E glórias a Deus que deu certo. Etinho, você é um cara de 2,11, é 2,11 ou 2,10 você tem? Fala a verdade para a população. Depende de quem você perguntar. Mas é essa faixa, né? Meu assistente técnico lá da faculdade, eu tenho 2,20. Eu acho que o certo é 2,10. Cara, um pouco Então, antes do Tim entrar, ele tava do lado do Felipe dos Anjos e, cara, ele não era muito menor não, viu? Tava bem, tava bem parecido. O Felipe é grande, ele é outro, né? Nossa, você chega perto dele que eu sou grande, né? Mas você chega perto dele, eu bato no peito dele lá, ele põe a bola em cima assim, cara, você sai de baixo, porque ela vai aqui, ó, só na cravada e ele tá jogando bem também, então tá sendo muito legal jogar com esse povo aí. Etinho, você é um cara de 2,10 e que a gente assistindo esses últimos jogos, você se posiciona nos cuts, né, como se fosse um ala, muitas vezes. Você arremessa muito bem, né? Você tem como um dos seus pontos fortes o chute de fora. E você, sempre que pode, você corre, né? Você vai rápido para o outro lado, né? Tenta dar velocidade, dar dinâmica. Como foi que surgiu esse estilo de jogo para você? Foi algum técnico que falou, não, você tem que ser o cara grande mais rápido, ou já faz parte do seu jeito de ver o basquete mesmo, quer acelerar? Porque você é você joga de uma maneira que permite que o Gustavinho deixe o time bem dinâmico, né? Com muita velocidade, com muito espaçamento. Você sendo grande desse jeito, como foi que você decidiu? Não, é assim que eu quero jogar, ou as coisas foram acontecendo e você de repente era um cara super moderno? Não, é coincidência mesmo. Não, sempre de pequeno eu gostava muito de arremessar, né? E para mim, eu sempre treinava de perto, fazendo os detalhezinhos, né, para arrumar o meu arremesso. Mas na faculdade, quando eu cheguei lá, eu era um pouco mais lento e eu não sou o cara mais forte da quadra, né? Mas chegou no tempo lá que o meu assistente, Evan Jenkins, ele é meu amigo agora, mas ele também jogava e ele fazia bastante treino na fora da quadra, né? Corria bastante, fazia bastante coisa para aumentar a velocidade. Então, num desses verões de faculdade aí, a gente falou, não, a gente vai ter que ser um pouco mais rápido do que a outra galera aí, porque
assim a gente tem um pouquinho mais de vantagem, né? E eu nunca fui um cara de jogar de costas para cesta, né? De vez em quando eu faço, mas o meu pai briga comigo quando eu faço, né? Fala, eu não te ensinei a fazer isso, não. E aí, eu faço que faz joga de frente para cesta, né? Mas aí eu cresci muito e eu não consigo bater a bola mais, então deu errado. Ah, essas coisas aí foi tudo, não surgiu de um dia para outro, com certeza. Foi, acho que primeiro o arremesso, eu consertei o arremesso, comecei a chutar um pouquinho de fora. No meu primeiro ano de faculdade eu não arremessei uma cesta de 3 não arremessei. Mas Caramba. e foi nesse verão que eu trabalhei com o Mike Pemberton, e aí eu comecei a arremessar de 3, ajudou o meu arremesso de distância, né, com os pés e com a força e tudo, com o jeito de arremessar. No outro verão seguinte foi esse meu assistente técnico, Evan Jenkins. A gente nem entrava na quadra esse verão. A gente ficava tinha um campo do lado da quadra e a gente ficava lá, correndo para lá e para cá, fazendo sprint e fazendo o que a gente pudesse para aumentar a velocidade. E, e foi assim, o meu jogo foi crescendo desse jeito. Ô, Tim, e como é que foi o passo para profissionalização, né? Você sai do college, sai da experiência universitária e agora vamos ganhar dinheiro com basquete também, né? Vamos ser pago para jogar. E assim, já vai para uma liga europeia e considerada uma liga que tem grandes times. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa oportunidade? E como é que foi a sua adaptação? Porque a impressão que a gente teve pelos seus números é que rapidamente você viu que dava para jogar nesse nível, né? Conta um pouco como é que foi essa. Bom, agora eu sou um profissional de basquete. É. Então, foi o COVID, né, que estragou tudo, né, que quer dizer, né, era o último torneio da minha faculdade, foi o que a NCAA tem o National Tournament, né, e a NAIA também tem um tournament desse aí também, um torneio desse. E aí a gente ia lá, mas no dia que saiu quem a gente ia jogar contra, o Rudy Gobert foi lá e tocou nos negócios O e microfone. aí fechou, né? Então esse era a minha chance de entrar na NBA, né? De ter um convite para um acampamento do Heineken, né? E eu tinha assinado com um agente, né? E ele falou, ó, a gente vai ter que começar na Turquia. Tinha outras propostas, mas essa proposta da Turquia foi a primeira, né, que entrou e os caras assinaram também. Então, tinha propostas, mas os times desistiram. Então, a gente foi descendo assim de nível e chegou na Turquia e fomos embora, né? Foi um ano que aprendi muita coisa. Foi difícil, com certeza. Não é fácil mudar para outro país, que geralmente indo para os Estados Unidos e o Brasil, você entende, né, a língua. Então é fácil se interagir com o povo e sair para a loja, comprar comida. Mas aí você chega em um lugar que ninguém fala inglês, ninguém fala português e é um pouco mais difícil. Mas chegando lá, eu comecei a treinar, comecei a entender um pouquinho do jogo profissional, né? Porque é um jogo que tem que ganhar, né? Tem que fazer o que você puder para ajudar o time, né? Se não estiver ajudando o time, especialmente se for estrangeiro, os caras mandam embora de vez. E então fui aprendendo de pouco em pouco e eu tive muita ajuda também, que eu tinha 2 outros americanos no meu time que puxaram, a gente vai ter que treinar hoje um pouquinho mais longo, ficar arremessando aí, porque a gente errou no último jogo, mas esse jogo não pode errar mais esse chute aqui. Então a gente continuou treinando e isso ajudou bastante. Então essa ideia de que tem que ir sempre dando o meu melhor, né? Fora e dentro da quadra, né? Porque dentro da quadra eu tenho que continuar treinando. Não importa se eu tiver um jogo mal ou se eu jogar bem, não importa, esse jogo já passou, tem que ir pro próximo jogo. E
e fora da quadra, sua mente tem que sempre estar alerta e pronto para jogar. Então, foi aprendendo um pouco em pouco e eu levei a minha esposa também para a Turquia, que ajudou bastante. Tinha uma companheira para estar lá comigo, mas não foi fácil, não. Você disse que não é fácil mudar de país, mas parece que tomou gosto, né? Porque já jogou Israel, Austrália. Austrália ou Nova Zelândia? Agora eu não lembro. Acho que foi Austrália, né? Austrália, Sydney. Sydney Kings. Austrália e Porto Rico e Portugal. agora vai pro Japão, velho. Como é isso? Você quer rodar o mundo inteiro? Teve convite para jogar no Brasil? Já tem vontade de jogar no Brasil? Ou você tá ainda assim, não, melhores oportunidades? Cada temporada você analisa como é que tá isso aí. Queria que você falasse um pouquinho também de jogar com o DeMarcus Cousins em Porto Rico, porque ele é uma figuraça, né? Sim, sim. Não. Surgiu esse time de Israel, né? Foi muito bom. Eu acho que até agora é o meu país favorito, né? Porque é um país com uma cultura muito legal e é muito velho lá, né? Então as coisas lá são muito legais para ver. Os pontos turísticos também são muito, muito legais. Eu falo para todo mundo que eu conheço agora, se tiver uma chance, vai para o Israel, porque não tem outro lugar como o Israel, né? É único lá. Mas Israel foi muito bem. A minha esposa e eu, a gente gostou muito de lá. Mas surgiu o Sydney, né? E o Sydney Kings foi outro lugar muito especial, né? Que a gente conseguiu ganhar o título lá. Minha carga foi um pouquinho diferente do que foi na Turquia e no Israel, né? Nos meus primeiros anos, mas o basquete é isso. Você chega no time, o técnico pede para você fazer alguma coisa e você tem que fazer, né? Não tem o que falar muito, né? Só se falar muito, aí você volta para casa. Então foi muito legal. Foi uma cidade muito boa, né? Sydney. E todo mundo conhecia o Didi lá, então foi o que a maioria do povo estava lá na época do Didi também. Sim. Então, a gente uma galera muito legal que estava trabalhando lá, uma equipe. A NBL é muito bem estruturada, né? Os caras Sim. cuidam bem não somente dos times, mas também dos jogadores. Os jogadores lá são tratados muito bem. Se conseguisse fazer isso em todo lugar, ia ser muito bom para ajudar os atletas, né? Que eu cuido muito bem lá. E em Porto Rico foi loucura também esse ano. Cheguei no primeiro time lá, a gente perdeu alguns jogos e foi isso, foi demitido. Mas ainda bem que aconteceu isso, porque você olha de volta e foi justo na semana que a Stephanie foi draftada, né? E aí eu pude ir lá ver com minha família, a gente passou 3, 4 dias em Nova York lá, que aí a gente passou com ela e viu ela draftado. Foi um momento muito, muito legal na vida de toda a família, né? Porque desde do meu Sim. pai, a minha mãe, a gente, todo mundo ajudando ela e ela ajudando a gente, né, na forma dela e foi um momento muito, muito legal. E depois disso eu vim direto de volta para Porto Rico, que tinha outro time lá que estava precisando de americano ou estrangeiro, e aí eu fui e acabei ficando, jogando com o DeMarcus Cousins, um dos melhores jogadores, né, dos nossos tempos, né? Mas é louco, é louco. Mas ele, muito gente boa, sempre estava perguntando coisa para ele. Ele é uma pessoa que puxa muito as pessoas que estão em volta dele, né? Ele tava ajudando um dos moleques mais novos lá e tava chamando ele, tava na quadra. Eu, geral, eu geralmente gosto de arremessar antes dos treinos, né? Já tá aquecido e meu arremesso, né? Mas ele tava sempre lá comigo, né? Antes dos treinos, o DeMarcus Cousins, e tava puxando um dos moleques mais novos para estar lá com ele, treinando e estava ajudando. E eu também entrava também para perguntar. E é uma pessoa que realmente gosta de basquete. E você vê, né, a paixão que ele tem pelo esporte.
Na hora do jogo ele fica um pouco louco lá, porque ele quer ganhar. E se você fizer o negócio certo, ele vai gritar, mas é só porque ele quer ganhar mesmo. Aquela mentalidade de ir com tudo pra cima, ter que dar seu máximo, né? Fazer o que o técnico pedir e no final das contas, ganhar, né? E é muito legal. Sempre gostei da maneira que ele jogou, né? E agora, especialmente, ele consegue jogar de frente, de costas, ele passa a bola muito bem. Eu adorava jogar com ele porque, de repente, a bola estava na minha mão, debaixo da cesta, e era só fazer a bandejinha. Mas foi um momento muito legal, assim, porque também eu saí de Nova Odessa, né? Passei numa escola pequena, ninguém conhece Masters University. E de repente eu tô jogando com o DeMarcus Cousins, né? E foi outro momento na minha vida, assim, muito legal, que é um cara da NBA, All-Star, né? Tá lá comigo em Porto Rico. Não sei por quê, mas tá. Então E foi. essa escolha pelo Japão agora, Tim, o que você pode contar pra gente? Qual que é o projeto que eles têm? Porque o Léo também vai para lá. O projeto deles, segundo muita gente tem falado, tem tido bastante investimento. O que eles falaram para você? Como é que vai ser isso? Vai dar para te acompanhar? Tu já sabe o site que a gente entra para assistir os jogos? Sim, vai estar tudo no YouTube. Só que tem que Ah, falar japonês para poder entrar lá. Geralmente os jogos estão no YouTube. Se não estão no live, estão no dia seguinte. Então, eu sempre mando para minha família e também acho que tem no site da B-League, né, que chama a liga. Mas o Japão surgiu por causa do sucesso na Austrália, né, que fomos bem lá e o treinador é australiano também. Acho que isso ajudou um pouquinho, que ele assiste bastante a NFL também. E lá, outro lugar que eu escuto, né, dos outros jogadores que estão, falam que cuidam bem também dos atletas. Então, foi uma escolha bem fácil, assim, porque eles estavam querendo trocar os estrangeiros deles, né, e surgiu essa proposta deles e tinha algumas outras propostas, né, no Japão também. E com certeza vai ser muito bom jogar lá e a moradia também, eles falam que é bem, então eu tô bem contente de jogar lá. É um pouquinho diferente porque joga 3 americanos ou 3 estrangeiros, mas em quadro só pode 2. Então vai ter que sempre substituir um dos estrangeiros, né, para o outro entrar. Então vai ser um pouquinho diferente do que a gente já joguei, né? Mas vai ser bem legal que a gente tem uma equipe boa. Eles foram para o playoffs ano passado e estão com o mesmo time, só trocaram algumas peças, então vai ser bem legal. Chegando agora na seleção, Tim, como é que tá a expectativa de vocês? Vocês falam em meta, vocês falam assim, objetivo para o torneio, vocês tentam levar jogo a jogo? Como é que tem sido essa preparação para chegar no Mundial, né? Vocês estão muito confiantes, estão meio ressabiados com o nível da competição? Como é que está o clima de maneira geral no elenco? Não, o clima tá muito bem aqui, tá um clima muito contente em estar aqui, com muita humildade, né? Porque você tem que sempre respeitar as outras equipes, né? Que são muito boas. Mas desde o primeiro dia, o Gustavo falou o que a gente vai fazer, né? Na quadra e ele falou que vai fazer assim, assim e tá sendo assim, assim. Tá fazendo do jeito que ele quer e eu acho que até agora tá sendo muito bom. E a preparação até agora foi muito forte, né? A gente passou bastante tempo em São Paulo e chegamos na Austrália, chegamos bem e eu acho que foi bom a gente perder contra a Itália e a Sérvia para acordar um pouquinho, porque depois que a gente venceu da Austrália, a gente ficou bem contente, né? Porque era uma equipe muito muito alta, né? Nas Sim, estatísticas e tudo. favorita, né? Sim, sim.
Mas eu acho que o nosso alvo é ganhar mesmo. Nosso alvo, a gente sabe que tem potência, a gente tem cara que já jogou, né? O Marcelinho e o Benite estão aqui há muito tempo, o Raulzinho também é um dos veteranos, né? E a gente tem os novatos também, como o Felipe, a maioria é novato, né? A gente fez uma janta lá dos novatos para pagar e ainda bem que teve bastante gente para pagar a conta. Mas, assim, a gente tem de tudo, né? Tem o Felício, né? Que você tromba nele e você morre. E o Felipe, que é gigante, e o Caboclo, você nunca sabe o que você vai fazer. O Caboclo vai fazer, né? O Caboclo sai, dá 20 rebotes e 30 pontos sem pular, né? Sem tentar. E também temos o Léo enfim, né, o Lucas, também o Lucas Dias, né, e o Jorge, que são muito, o Jorge também é muito atlético, e o Lucas estava arremessando pra caramba também. Então, o potencial nosso, eu acho que é muito grande, e a gente tem bastante gente para fazer tudo, que acho que vai ser um pouquinho difícil para as outras defesas marcarem, né? E se a gente conseguir acertar os detalhes agora, é só o detalhe que a gente está consertando, acho que dá para a gente chegar num nível bem alto. E esse é o alvo, né? Se a gente não saiu de casa, passar um mês fora de casa, a minha esposa está grávida, né? E Caramba. o pessoal tem filho também, então você sai de casa por um mês, ou um mês e meio, assim, é difícil não vir aqui com algo grande, né? Pessoalmente falando, né? Então, eu acho que a galera tá se sacrificando muito, né? Apesar de ser um momento muito legal e muito bom, né? Eu não trocaria esse momento por nada, mas a galera tá aqui, tá sério e tá pronto para jogar, para dar o máximo pro Brasil, né? No final do dia, é isso que os nossos capitães vão cobrar, o técnico vai cobrar, e é que a gente jogue até o fim, e jogue com a maior raça, a raça brasileira, né? Que a gente é raçudo e vai fazer tudo que a gente puder na quadra e fora da quadra para poder ganhar. Então, esse é o alvo nosso e eu acho que até agora a preparação tem sido muito boa e eu espero que a gente se dê bem também. O Tinho, eu queria entender um pouco, caminhando já para a reta final, que nós prometemos liberar o Tinho rapidinho, mas só para. Você falou assim, a gente tem a seleção tem muita capacidade de executar diferentes funções, né? E eu queria saber um pouco de você especificamente. A gente viu nos amistosos você jogando com o Caboclo, aí você na 4, o Caboclo na 5, mas também algumas rotações que você fica em quadra na posição 5. É isso? Esse é o perfil seu? Como é que tem sido nos times que você passa? Você joga bastante minuto na posição 5 também. O fato de você ser um grande que abre, muitas vezes leva a gente a pensar que você é só um 4. Você até falou que jogou junto com o DeMarcus Cousins, mas a gente viu também minutos de 5. Como é que você se sente jogando na 5? Como é que tem sido ao longo da sua carreira isso? Conta um pouco para a gente tentar entender as rotações que a gente vai acompanhar nesse Mundial. Sim, sim. Não, se você perguntar pro meu pai, eu sou um 3, né? Tem que fazer tudo, né? Mas, não, jogando em diferentes times, eu sempre faço uma coisa diferente. Nunca, em todos os times, a função sempre mudou. Tava tentando treinar isso para melhorar essa função no time, mas aí muda de time, muda a função também. Não, mas eu acho que tá sendo muito bom jogar nesse nível, porque é um nível muito forte, né? E esse nível você nunca sabe se vai precisar de ser um 5 ou um 4 nesse dia, né? Por causa do oponente. E eu acho que jogando na 4 eu gosto bastante, porque geralmente eu jogo na 5. Sydney, esse ano passado, eu joguei 5 e Israel também eu joguei a 5. Porque geralmente eu sou o maior, né, do time, então, e geralmente
eu tenho que fazer um pouquinho de tudo. Então, geralmente a posição 5 sobra para mim mesmo. E, mas é bom, porque fazendo essas funções diferentes, eu aprendi bastante coisa para poder usar nos momentos que eu precisar. Então, aprendi bastante coisa na 5 em Sydney e também em Israel. E agora eu estou jogando um pouquinho de 4, né? Porque eu preciso cortar mais um pouco. Tenho Caboclo, tenho Felício. Mas eu também gosto de estar em uma posição onde eu posso estar um pouquinho mais fora para pegar arremesso. Então, para mim eu gosto muito de trocar, porque aí eu tenho funções diferentes, né? Mas o meu favorito seria jogar de 4 mesmo e abrir bastante pro Bruno para poder estar lá dentro, o Felício, e para ajudar a abrir um pouquinho o jogo também. Então, pode ir. Tinha uma preocupação que eu tenho vendo a preparação do Brasil, nem sempre estava todo mundo disponível, né? Assim, de amistosos, o Gui foi jogar só no último, né? O Raulzinho entrou na reta final também, lá contra a Itália já, né? Mas durante esse período de preparação, vocês conseguiram criar essa familiaridade dentro de quadro uns com os outros? O pessoal que não estava jogando estava treinando sempre, então já tem esse entrosamento, ou vai ser mesmo durante a competição que vocês vão conseguir essa sintonia mais generalizada, né? Porque assim, alguns estão jogando sempre, né? Você é dos que está jogando sempre, né? No começo, quando a gente recebeu a lista, a gente pensou, não, quem será que vai ser cortado, né? Porque tinham 2 cortes a fazer. A gente até pensava, será que pode ser o time dos cortados? Aí começam os jogos, aí não tem ninguém pode pensar em cortar o time, né? Logo no Primeiro primeiro jogo jogo o time já você já chega mete um monte de bola. destruindo. Foi enterrado, né? Fenomenal no primeiro jogo. Ainda bem, Fora, né? acho que foi 6 de 6 ao todo, né, naquele jogo. Aquele jogo foi incrível. Então já tira isso da mente, né? E a nossa preocupação começou a ser, tá, mas e o entrosamento como é que vem, né? Então, nesse período de preparação, todo mundo estava participando, ou vai vir mais durante o jogo, durante a competição, que a gente pode esperar essa sintonia total? Então, nos treinos, a gente tem treinado bastante funções diferentes, né? Trocamos os times bastante. O Gustavo gosta de sempre estar mudando, né? Para todo mundo poder se entrosar. Eu acho que ao longo do campeonato a gente vai estar bem melhor, mas do primeiro dia de treino até agora tá bem melhor. Todo mundo está entendendo a sua função e como o outro vai reagir, né, na forma que é natural para ele fazer. E eu acho que no final das contas a gente tem que voltar para o basquete natural, né, do que você se sente melhor fazer naquele momento. Eu acho que isso, com o tempo, a gente já passou, né, de um tempo de não saber o que vai acontecer, mas agora com o tempo, com os treinos, agora eu entendo, o Raul tá batendo para dentro e ele gosta de girar para direita. Então é melhor eu subir um pouquinho mais para ele poder ver onde eu tô para receber a bola. E assim eu acho que também com o Marcelinho também, e do jeito que ele gosta de bater a bola. Então eu acho que do primeiro dia a gente está bem mais sincronizado e se preparando para os jogos, né? Então eu acho que é um pouco difícil, né, quando todo mundo não joga, né? E somente tem jogadores na quadra de uma vez, né? Mas até agora eu acho que a gente está bem melhor sincronizado, né, para poder começar essa Copa do Mundo agora. Tinha a última minha, eu queria saber se tem algum jogador desse Mundial que você sublinhou assim, esse cara eu quero encontrar, né? Pode ser nessa fase, pode ser mais adiante. Algum Uhum. jogador que você sabe que vai estar na competição, que você tem muito interesse em enfrentar, porque você gosta ou porque você não gosta. Tem algum aí que você Sim. já pôs no calendário? Eu acho que os dois que eu tava pensando um pouco eram o Porzingis, né? Kristaps Porzingis. Eu acho que agora ele saiu, não sei. Não Foi, vai mais. foi cortado, machucado. É, é. Mas eu vi ele, eu conversei um pouquinho no elevador com ele, gente boa também, mas era um cara que eu gostaria de jogar contra.
E outra pessoa também é o Kelly Olynyk, do Canadá, né? Que é um 3, 4, 5, né? Se precisar, que é um cara que se move bem, né? Não consegue pular, não é atlético que nem o Bruno Caboclo, uma pessoa normal da NBA, né? Mas o cara manja e o cara sabe o que tá fazendo, sempre tá com o corpo usando o corpo do jeito certo. Então é uma pessoa que eu assisto bastante também. E acho que esses dois foram os principais, assim, bem legal de jogar contra. A minha última pergunta, então, também, Tim, você tem plano de jogar no Brasil? Já teve sondagem? Acho que você meio que fugiu dessa pergunta, né? Mas assim, você tá viajando o mundo inteiro. Uma hora vai chegar no Brasil? Não, com certeza. É meu sonho voltar aqui pro Brasil, jogar, né? Eu sempre pensava que eu queria voltar, né? Por enquanto a gente vai explorar esses mercados de fora, mas com certeza eu sei que eu vou voltar para o Brasil, né? Que eu tô a minha mãe quer que a gente more no Brasil, né? Perto dela, então quem tiver na cidade dela vai ganhar. Eu acho que se tiver proposta. Então é isso aí. Eu acho que um dia a gente volta, assim, com certeza. Bom, se for Recife, a Unifacisa é o mais perto. Agora, se for interior de São Paulo, o pessoal de Franca vai querer você lá. Então, ela voltou para São Paulo. Meus pais estão em São Paulo agora, então... A gente aceita no Corinthians, viu, Jim? Se você quiser. Então, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas, não, com certeza. Sempre queria voltar para poder conhecer o pessoal do Brasil, né? Do basquete do Brasil, né? Porque... agora, com certeza, estou na seleção, né? Mas eu nunca pensei que ia estar na seleção. Então eu falei, não, um dia eu volto pro Brasil para conhecer o basquete brasileiro, né? Verdadeiro. Mas estando na seleção também tá dando mais gosto de voltar, né? Trabalhando com o Elinho, Gustavo, toda essa galera do Brasil, né? Muito boa, né? Então a gente volta aí, com certeza. Esse foi Tim Soares. Tim, valeu demais. Foi um prazer falar com você. Lucas, que homem, hein? Que homem nós temos na nossa seleção. Cara, é muito legal. A gente já ia torcer independente, né? Ele podia ser uma pessoa péssima que a gente ia continuar torcendo aqui, mas que bom que é um grande cara. E dá gosto torcer para a seleção brasileira com... Cara, o Iago veio aqui, né? O Tim veio aqui. Tô me sentindo amigo dessa seleção. Tim, não faz a gente sofrer não, pelo amor de Deus. Viu? Traz essas vitórias. A gente vai dar o máximo aqui e vamos Brasil, vamos com tudo. Tem o sentimento que vai jogar em Paris em 2024, Tim? Tá confiante? Já tô fazendo as malas já. Boa. Valeu, Tim. Comprando passagem para os pais ir lá assistir já. Excelente. Muito obrigado, Tim. O Brasil estreia, então, no sábado, hein? Fiquem atentos. Sábado, o Brasil começa a sua caminhada. Vai ouvir no Café Belgrado que a gente vai te informando. Valeu, forte abraço e até a próxima. Pingado.